Imagine acordar em um lugar lindo e perceber que você está completamente sozinha. Foi isso que aconteceu com Isabela naquela manhã. Ela abriu os olhos devagar, ainda com sono, e olhou para o lado. A cama estava vazia, o travesseiro dele, intocado. As malas tinham sumido. No criado mudo, só tinha um bilhete, poucas palavras, escritas com pressa. Não posso continuar com isso. Me desculpa. Ela estava de lua de mel. Tinha casado no dia anterior. Ainda usava a aliança nova no dedo. E ele tinha ido embora. Como é que alguém faz uma coisa dessas? Como é que um homem abandona a esposa logo no começo de tudo? Essa história é real. E o que aconteceu depois mudou a vida dela para sempre. Antes de eu continuar, me conta uma coisa. De onde você está me ouvindo agora? Da cozinha? Do quarto? Deixa aqui nos comentários. E se você já passou por alguma decepção grande na vida, aperta esse like. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias como essa. Porque o que vem agora, você não vai acreditar. Para entender o que aconteceu com Isabela naquele resort, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Isabela Nogueira tinha 27 anos. Era arquiteta. Trabalhava com projetos bonitos, sonhava em construir casas que contassem histórias. Mas a vida dela nunca foi realmente dela. A família Nogueira era dona de uma das construtoras mais antigas de Belo Horizonte. Nome forte, tradição pesada, aquele tipo de sobrenome que todo mundo conhece. O pai dela, já falecido, tinha construído um império, e o irmão mais velho, Marcelo, tinha assumido tudo com punho de ferro. Isabela cresceu ouvindo que precisava honrar o nome da família, que precisava casar bem, que precisava ser exemplo. Ela nunca teve escolha de verdade. Quando Marcelo apresentou o noivo para ela, Isabela sentiu um aperto no peito. Ele era educado, bem vestido, vinha de uma família rica do interior, mas não tinha brilho no olhar, não tinha calor. Ele é perfeito para você, Marcelo tinha dito. Essa união vai fortalecer nossos negócios. Você vai entender com o tempo. Isabela tentou recusar. Tentou dizer que não conhecia aquele homem direito, mas Marcelo foi firme. Você acha que a gente construiu tudo isso pensando só em sentimentos? Cresce, Isabela. A vida real é assim. E ela cedeu. Porque foi criada para obedecer, para não contrariar, para ser a filha certinha. O casamento foi lindo. Igreja cheia, flores brancas por todo lado, vestido de renda que pesava nos ombros. Isabela sorriu nas fotos, acenou para os convidados, cortou o bolo. Mas por dentro, ela estava vazia. No final da festa, enquanto jogavam arroz, ela olhou para o marido e tentou encontrar alguma coisa ali, algum sinal de que aquilo podia dar certo. Ele nem olhou de volta. A lua de mel foi marcada para um resort no Caribe. 5 estrelas, vista para o mar, tudo pago. Você vai ver, vai ser maravilhoso, a mãe dela tinha dito. Isabela entrou no avião com o coração apertado. Durante o voo, ele quase não falou com ela. Ficou o tempo todo no notebook, respondendo e-mails, fechado no mundo dele. Quando chegaram no resort, ele foi direto para o bar. Isabela subiu sozinha para o quarto, abriu a janela e viu o mar azul lá embaixo. O sol se pondo, casais caminhando de mãos dadas na areia. E ela, sozinha, recém-casada e completamente sozinha. Naquela noite, ele voltou tarde, cheirando a uísque. Deitou do outro lado da cama, de costas para ela. Isabela ficou acordada, olhando para o teto, sentindo as lágrimas escorrerem em silêncio. No dia seguinte, ela acordou sozinha. Achou que ele tinha ido tomar café ou dar uma volta, mas quando abriu o armário, as roupas dele tinham sumido, a mala vazia, os sapatos levados. O coração dela disparou. Correu até o banheiro. Nada. Desceu para a recepção, descalça, ainda de pijama. O senhor que estava comigo, vocês viram ele sair? A recepcionista olhou com pena. Sim, senhora. Ele fez check-out há 2 horas. Disse que tinha uma emergência. Isabela ficou parada ali no meio do lobby, sem conseguir respirar direito. Emergência? Foi quando viu o bilhete. Tinha sido deixado na recepção, dentro de um envelope com o nome dela.
Abriu com as mãos tremendo. Isabela, eu não consigo fingir. Esse casamento foi um erro. Não era isso que eu queria. Me desculpa, mas eu preciso seguir minha vida. Não tenta me procurar. Pronto, acabou. Ela leu 2, 3, 4 vezes, como se as palavras pudessem mudar de sentido. Mas não mudavam. Ele tinha ido embora. Tinha deixado ela ali, sozinha, no meio da lua de mel. Isabela voltou para o quarto tropeçando, trancou a porta, sentou no chão, encostada na cama, e chorou até não ter mais força. Não era só a dor da rejeição, era a humilhação, a vergonha, o medo de voltar para casa e encarar todo mundo. O que ela ia dizer? Como ia explicar? Ligou para Helena, a melhor amiga, a única pessoa em quem confiava de verdade. Isa, o que foi? Tá tudo bem? Isabela mal conseguia falar. Ele me deixou, Helena. Foi embora. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, a voz firme de Helena. Eu vou te buscar, fica aí, não faz nada, eu já tô indo. Isabela passou 3 dias trancada naquele quarto. Não saía, não comia direito. Só olhava pela janela, vendo o mundo continuar lá fora como se nada tivesse acontecido. Helena chegou no 3º dia, arrumou as malas dela, pagou a conta, colocou Isabela no avião de volta para o Brasil. No voo, Isabela ficou quieta, olhando para a janela, pensando em como tudo tinha desmoronado tão rápido. Ela tinha obedecido, tinha feito tudo certo, e mesmo assim, foi descartada. Quando o avião pousou em Belo Horizonte, ela sentiu o peso no peito aumentar, porque agora ela ia ter que encarar a família e explicar o inexplicável. Voltar para casa foi a parte mais difícil. Isabela entrou pela porta da mansão dos Nogueira com a mala na mão e o coração aos pedaços. A casa estava em silêncio. Aquele silêncio pesado de quem já sabe de tudo e está esperando para julgar. A mãe apareceu no corredor. Olhou para ela de cima a baixo, suspirou fundo e virou as costas sem dizer uma palavra. Isabela ficou parada ali, sozinha no hall de entrada, sentindo o peso daquele desprezo. Subiu para o quarto devagar, fechou a porta e desabou. Naquela noite, Marcelo bateu na porta. Não esperou resposta. Entrou. Ele estava de terno, como sempre, braços cruzados, olhar duro. Explica para mim o que aconteceu. Isabela estava sentada na cama, olhos inchados de tanto chorar. Ele foi embora, Marcelo. Me deixou sozinha no resort. Eu não sei por quê. Marcelo soltou uma risada curta, sem graça. Você não sabe? Claro que sabe, Isabela. Você deve ter feito alguma coisa, falado alguma coisa errada. Esse casamento era importante e você conseguiu estragar tudo. As palavras dele doeram mais do que ela esperava. Eu não fiz nada. Ele simplesmente foi embora. Não me interessa. O que interessa é que agora a gente virou piada. Todo mundo está comentando. A Nogueira que foi abandonada na lua de mel. Você tem ideia do que isso faz com o nome da família? Isabela olhou para o irmão incrédula. Você está preocupado com o nome da família? Eu fui humilhada, Marcelo. Abandonada. E você só pensa em reputação? Ele se aproximou, olhos frios. Você sempre foi fraca demais para entender como as coisas funcionam. Papai te mimou demais, mas agora ele não está mais aqui. E eu não vou deixar você afundar a gente por causa da sua incapacidade de segurar um casamento. Virou as costas e saiu batendo a porta. Isabela ficou ali, tremendo, não de medo, de raiva. Nos dias seguintes, a casa ficou insuportável. A mãe mal falava com ela. As empregadas sussurravam pelos cantos. Isabela ouvia os comentários, via os olhares de pena misturados com julgamento. Ela tentou sair uma vez. Foi ao supermercado, coisa simples. Mas no corredor, esbarrou em 2 senhoras conhecidas da família. Elas pararam. Olharam. Uma delas sussurrou algo para o ouvido da outra. Isabela sentiu o rosto queimar. Abaixou a cabeça e saiu correndo. Voltou para casa e trancou a porta do quarto. Helena ligava todo dia.
Isa, você precisa sair daí. Vem ficar comigo uns dias. Essa casa tá te fazendo mal. Eu não consigo, Helena. Eu não consigo encarar ninguém. Você não fez nada de errado. Ele que te abandonou. Por que você tem que se esconder? Porque todo mundo acha que a culpa é minha. Helena respirou fundo. Então prova que não é. Mas Isabela não sabia como. Passou semanas trancada no quarto, comendo pouco, dormindo mal, olhando para as paredes e se perguntando onde foi que tudo desandou. Às vezes, pegava o celular e olhava as fotos do casamento. Ela sorrindo. Ele ao lado, sério. Como ela não tinha percebido que aquilo era uma farsa? Foi Helena quem finalmente conseguiu tirá-la de lá. Apareceu na casa dos Nogueira sem avisar, subiu direto para o quarto e praticamente arrastou Isabela para fora. Você vai almoçar comigo. Não aceito não como resposta. Levou ela para um restaurante pequeno, tranquilo, longe dos lugares onde a família costumava frequentar. Sentaram numa mesa no canto. Isabela olhava para o prato, mexendo na comida sem comer. Isa, olha para mim. Ela levantou os olhos. Helena segurou a mão dela. Você não é o que aconteceu com você. Você não é esse casamento que deu errado. Você não é a opinião dessa família cruel que te trata como se você fosse um objeto. Isabela sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eu não sei quem eu sou, Helena. Passei a vida inteira sendo quem eles queriam e agora nem isso eu consigo ser. Então descobre quem você é de verdade, sem eles, sem pressão, só você. Isabela limpou as lágrimas com as costas da mão. E se eu não conseguir? Você vai conseguir. Eu conheço você, Isa. Você é forte, só esqueceu disso. Naquela noite, Isabela voltou para casa com algo diferente no peito. Não era felicidade, não era alívio, era raiva. Raiva de ter sido usada, de ter sido jogada fora, de ter passado a vida toda obedecendo, acreditando que isso a protegeria. Mas não protegeu. Ela tinha feito tudo certo. E mesmo assim, foi descartada. Entrou no quarto e olhou ao redor. As paredes cheias de fotos de família, os diplomas emoldurados. Tudo aquilo parecia uma prisão. Foi até a escrivaninha e pegou um caderno velho. Abriu numa página em branco e pela primeira vez em semanas escreveu: E se eu não precisar deles? A frase ficou ali, tremida, mas firme. Isabela olhou para aquelas palavras por um longo tempo e algo dentro dela começou a acordar. Isabela passou os dias seguintes tentando se reerguer. Aos poucos, voltou a sair de casa. Voltou ao escritório de arquitetura onde trabalhava, mesmo sentindo os olhares curiosos dos colegas. Ninguém perguntava diretamente, mas ela sabia. Todo mundo sabia. Então, numa quinta-feira de manhã, Marcelo apareceu no apartamento dela sem avisar. Isabela tinha se mudado para um lugar pequeno, simples, longe da mansão. Precisava de espaço. Precisava respirar. Quando abriu a porta e viu o irmão ali, o coração apertou. O que você quer, Marcelo? Ele entrou sem ser convidado. Tenho uma reunião hoje à tarde, você vai comigo. Reunião? Eu não trabalho mais com vocês. Você mesmo deixou isso claro. Marcelo virou para ela irritado. Não é sobre trabalho, é sobre imagem. A gente precisa mostrar que está tudo bem, que a família está unida. E você vai estar lá. Eu não vou. Ele se aproximou, voz baixa e ameaçadora. Você vai sim, porque se não for, eu corto a mesada que ainda está caindo na sua conta. E você sabe muito bem que sem isso você não dura um mês. Isabela sentiu a raiva subir, mas engoliu seco. Ele tinha razão. Ela ainda dependia daquele dinheiro. Ainda não tinha conseguido se livrar completamente das amarras. Que tipo de reunião? Com os Valença. O nome caiu como uma bomba. Valença, a família rival. A construtora que disputava cada contrato, cada terreno, cada cliente com os Nogueira há décadas.
Por que eu preciso estar lá? Porque eu disse, se arruma, eu te busco às 3. E saiu, batendo a porta. Isabela ficou parada no meio da sala, respirando fundo. Ela sabia quem eram os Valença, todo mundo em Belo Horizonte sabia. Eram poderosos, fechados, implacáveis nos negócios. E o CEO deles, Rafael Valença, tinha fama de ser frio como gelo. À tarde, Marcelo passou para buscá-la. Isabela tinha se arrumado simples, calça preta, blusa branca, cabelo preso, nada chamativo. Fica quieta lá dentro, não fala nada, só sorri se precisar. Entendeu? Ela não respondeu. Chegaram num prédio comercial no centro. Vidro espelhado, portaria luxuosa. Subiram até o 10º andar. A sala de reunião era enorme, mesa comprida de madeira escura, cadeiras de couro vista para a cidade. Do outro lado da mesa já estavam 3 homens de terno. E no centro, ele, Rafael Valença. Isabela sentiu o ar faltar por um segundo. Ele era alto, ombros largos, cabelo escuro penteado para trás. Terno impecável, e aqueles olhos cinzentos, penetrantes, que pareciam ver através das pessoas. Ele levantou o olhar na mesma hora que ela entrou. E por um instante o mundo parou. Isabela sentiu algo estranho no peito. Não era medo, era outra coisa, algo que ela não sabia nomear. Rafael não desviou o olhar. Ficou observando ela quieto, como se tentasse decifrar alguma coisa. Marcelo puxou a cadeira para ela com rispidez. Senta. Isabela obedeceu, tentando não olhar de novo para Rafael. Mas sentia o peso daquele olhar sobre ela. A reunião começou tensa. Marcelo falava de contratos, de licitações, de disputas antigas. Sua voz era agressiva, cheia de prepotência. Rafael respondia com calma, voz grave, pausada. Cada palavra parecia calculada. Seu pai pode ter construído um império, Marcelo, mas isso não te dá o direito de achar que é dono da cidade. Marcelo bateu a mão na mesa. Vocês sempre foram assim. Querem pegar o que é nosso por direito. Direito? Rafael inclinou a cabeça, quase sorrindo. Ou você acha que tem direito porque sempre teve tudo de mão beijada? A tensão na sala era palpável. Isabela estava quieta, olhando para as próprias mãos, mas sentia cada palavra como um soco. Foi quando Rafael falou diretamente com ela. E você? Também acha que a família Nogueira é dona de tudo? Ela ergueu os olhos surpresa. Marcelo interrompeu rápido. Ela não está aqui para falar. Ela só veio acompanhar. Rafael ignorou o irmão dela completamente. Continuou olhando para Isabela. Eu fiz uma pergunta para ela, não para você. O silêncio ficou ainda mais pesado. Isabela engoliu seco. Sentiu o coração disparar. Eu acho que ninguém é dono de nada. A gente só passa por aqui. Foi uma resposta simples, mas saiu do fundo da alma. Rafael a observou por mais alguns segundos. Depois, assentiu devagar. Interessante. Marcelo estava vermelho de raiva, mas se controlou. A reunião continuou, mas Isabela mal prestava atenção. Sentia os olhos de Rafael voltando para ela de vez em quando, e toda vez que isso acontecia, algo se revirava dentro do peito dela. Quando finalmente acabou, Marcelo se levantou rápido, puxando Isabela pelo braço. Vamos! Ela levantou, mas antes de sair, olhou para trás. Rafael estava de pé, mãos nos bolsos, observando ela sair. E pela primeira vez em semanas, Isabela sentiu algo além de dor. Sentiu curiosidade. No carro, Marcelo explodiu. Que diabos foi aquilo? Eu te disse para ficar quieta. Ele perguntou. Eu só respondi. Você não tinha que responder nada. Aquele homem é nosso inimigo, Isabela. Ele quer destruir a gente. Isabela olhou pela janela, vendo a cidade passar. Ele não pareceu um inimigo. Marcelo freou bruscamente no sinal vermelho e virou para ela, furioso. Escuta bem o que eu vou te dizer. Você não se aproxima daquele homem. Você não fala com ele. Você não olha para ele. Entendeu? Isabela não respondeu.
porque pela primeira vez na vida ela não tinha certeza se ia obedecer. Naquela noite, sozinha no apartamento, Isabela não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, repassando cada segundo daquela reunião. Os olhos de Rafael, a voz dele, a forma como ele não se intimidou com o Marcelo e a forma como ele olhou para ela, como se realmente quisesse saber o que ela pensava. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Ela pegou o celular e, sem pensar muito, digitou o nome dele no Google. Apareceram dezenas de matérias, fotos em eventos, entrevistas, reportagens sobre a empresa. Rafael Valença, engenheiro civil, CEO da Valença Engenharia, 34 anos, solteiro. Isabela fechou o celular rápido, como se tivesse feito algo errado. "O que eu tô fazendo?", murmurou sozinha. Mas não conseguia tirar aquele homem da cabeça. E do outro lado da cidade, numa cobertura moderna e silenciosa, Rafael Valença também não conseguia dormir. Ele estava na varanda, olhando para as luzes da cidade com um copo de uísque na mão, pensando naquela mulher de olhos tristes, Isabela Nogueira. Ele sabia quem ela era. Sabia da história do casamento desfeito, dos rumores, da humilhação pública, mas quando ela entrou naquela sala, ele não viu uma Nogueira. Viu uma mulher quebrada tentando se manter de pé, e isso mexeu com ele de um jeito que não esperava. Ele tomou o último gole do uísque e suspirou fundo. "Isso vai dar problema", disse baixinho, mas já sabia que não ia conseguir esquecer aqueles olhos. Os dias seguintes foram estranhos para Isabela. Ela tentava voltar à rotina, trabalhar nos projetos, focar em qualquer coisa que tirasse aquele encontro da cabeça, mas não conseguia. A imagem de Rafael Valença voltava o tempo todo, os olhos cinzentos, a voz grave. A forma como ele a olhou, como se realmente a enxergasse. Ela balançava a cabeça, irritada consigo mesma. "Para com isso, Isabela. Ele é um Valença, é rival da sua família. Esquece." Mas não esquecia. Enquanto isso, Marcelo estava cada vez mais agitado. Isabela percebeu que ele andava recebendo ligações estranhas, reuniões secretas, conversas baixas que paravam quando ela entrava na sala. Algo estava acontecendo, e ela ia descobrir o quê, da pior forma possível. Numa tarde de sexta-feira, Isabela estava no escritório quando Helena ligou. "Isa, você precisa ver uma coisa. Tô te mandando um link agora." "O que é?" "Só abre." Isabela abriu o celular e clicou no link. Era uma matéria de jornal. "Escândalo na elite de BH. Casamento arranjado escondia fraude milionária." O coração dela disparou. Leu rapidamente. A matéria falava sobre o ex-marido dela. Dizia que o casamento tinha sido arranjado não só por conveniência social, mas porque ele estava sendo investigado por lavagem de dinheiro, e a família Nogueira sabia. Isabela sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ligou para Marcelo na mesma hora. Ele atendeu no terceiro toque. "Marcelo, essa matéria é verdade?" Silêncio do outro lado. "Marcelo?" Ele suspirou impaciente. "Isabela, você não entende como essas coisas funcionam. Você sabia? Você sabia que ele estava envolvido em fraude e mesmo assim me empurrou para esse casamento? Era uma oportunidade. A gente precisava daquele contato, daquele dinheiro. Você era a ponte." Isabela sentiu o sangue ferver. "Eu era a ponte? Você me usou, Marcelo. Me vendeu para um criminoso." "Não exagera, não foi nada disso. Ele me abandonou porque sabia que estava prestes a ser preso. E você sabia de tudo." Marcelo perdeu a paciência. "E daí, Isabela? Todo mundo faz isso. Você acha que casamento é sobre amor, sobre sentimento? Acorda, é sobre negócios. Sempre foi." Isabela desligou na cara dele. Ficou ali, tremendo de raiva, segurando o celular com força. Tudo fazia sentido agora. O desinteresse dele, a frieza, a fuga repentina. Ele nunca quis casar com ela. Foi forçado. E quando percebeu que o cerco estava se fechando, fugiu. E ela? Ela foi apenas uma peça no jogo sujo do irmão.
Naquela noite, Isabela não conseguiu ficar em casa. Saiu andando pelas ruas sem destino. Precisava respirar. Precisava pensar. Acabou sentando num banco de praça, olhando o movimento. Foi quando viu ele. Rafael Valença. Ele estava saindo de um restaurante do outro lado da rua, sozinho, mãos nos bolsos, olhar distante. O coração dela deu um salto. Ela deveria ir embora, deveria se esconder. Mas algo a fez ficar. E foi quando os olhos dele se encontraram. Rafael parou no meio da calçada. Por alguns segundos, nenhum dos dois se mexeu. Então ele atravessou a rua, devagar, até parar na frente dela. Isabela Nogueira. A voz dele era ainda mais grave de perto. Ela engoliu seco. Rafael Valença. Ele olhou para ela com aqueles olhos cinzentos, sérios, mas havia algo ali, uma suavidade escondida. Posso sentar? Ela hesitou, mas acenou que sim. Ele sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Ficaram em silêncio por um tempo, até que Rafael falou baixo. Vi a matéria. Isabela fechou os olhos. Todo mundo viu. Deve ter sido difícil. Ela soltou uma risada amarga. Difícil é pouco. Descobrir que você foi usada, que seu próprio irmão te vendeu para um criminoso. É mais que difícil. Rafael ficou quieto. Depois disse algo que ela não esperava. Eu entendo. Ela virou para ele surpresa. Entende? Ele olhou para frente, para o movimento da praça. Meu pai morreu há 5 anos, deixou a empresa para mim, mas também deixou expectativas, cobranças. Eu cresci ouvindo que precisava ser forte, que sentimento era fraqueza, que os Nogueira eram inimigos e que eu tinha que destruir vocês. Ele pausou. Passei a vida inteira tentando provar que era digno do nome Valença, e no fim percebi que estava sozinho, cercado de gente, mas sozinho. Isabela sentiu um aperto no peito. Por que você está me contando isso? Rafael finalmente olhou para ela. Porque quando você entrou naquela sala, eu vi nos seus olhos a mesma coisa que eu sinto. Solidão, cansaço, vontade de ser livre. Os olhos dela encheram de lágrimas. Ninguém nunca tinha dito algo assim para ela. Você não me conhece, ela sussurrou. Eu sei, mas queria conhecer. O coração de Isabela bateu mais forte. Ela sabia que aquilo era errado. Sabia que Marcelo ia surtar, que aquilo podia trazer problemas. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela não se importou. Eu também, ela disse baixinho. Rafael sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas real. Então vamos começar. Eles ficaram ali, conversando até tarde, sobre tudo, sobre nada, sobre os pesos que carregavam, sobre os nomes que herdaram e não pediram. E quando Isabela finalmente se levantou para ir embora, Rafael segurou a mão dela por um instante. Isabela, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me procura. Ela olhou para a mão dele segurando a dela. Era firme, quente, segura. Por quê? A gente é inimigo, lembra? Rafael soltou a mão dela devagar. Talvez a gente não precise ser. E com isso, ele foi embora. Isabela ficou parada ali, no meio da praça vazia, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Mas ela ainda não sabia que Marcelo já estava de olho, que ele já sabia do encontro e que ele não ia deixar aquilo passar. A guerra estava apenas começando. Isabela não conseguia parar de pensar naquela conversa na praça. Nos dias seguintes, ela pegou o celular 1000 vezes querendo mandar mensagem para Rafael, mas sempre desistia. Isso é loucura, dizia para si mesma. Ele é um Valença, isso não pode dar certo. Mas o coração não ouvia a razão. Foi Helena quem percebeu que algo tinha mudado. Isa, você está diferente. Aconteceu alguma coisa? Elas estavam tomando café numa padaria pequena, longe dos olhares conhecidos. Isabela mexeu na xícara, hesitante. Eu encontrei alguém.
Helena arregalou os olhos. Como assim encontrou-o? Quem? Isabela respirou fundo. Rafael Valença. Helena quase engasgou com o café. O Rafael Valença? O CEO? O rival do seu irmão? Eu sei como parece, Helena, mas foi diferente. A gente conversou. De verdade. Ele me entendeu. Helena ficou séria. Isa, você sabe o que o Marcelo vai fazer se descobrir isso? Eu sei, por isso não vou contar. E você acha que ele não vai descobrir? Seu irmão tem olhos em toda parte. Isabela baixou o olhar. Eu só queria sentir que ainda sou dona da minha vida, sabe? Nem que seja por um momento. Helena segurou a mão dela. Eu entendo, mas toma cuidado. Esse tipo de coisa pode acabar muito mal. Isabela sabia que a amiga tinha razão, mas mesmo assim, não conseguia parar de pensar nele, e foi quando o celular dela vibrou, uma mensagem de número desconhecido. Oi, Isabela, é o Rafael. Consegui seu número com uma conhecida em comum. Espero que não se importe. Queria saber se você está bem. O coração dela disparou. Helena percebeu a mudança no rosto dela. É ele, né? Isabela mordeu o lábio e assentiu. Responde. Mas pelo amor de Deus, apaga as mensagens depois. Isabela digitou nervosa. Oi, tô bem. Obrigada por perguntar. A resposta veio rápido. Que bom. Olha, eu vou para Ouro Preto amanhã. Tenho uma reunião com um cliente lá. Se quiser, a gente podia se encontrar. Sem pressão. Só para conversar. Isabela leu a mensagem 3 vezes. Ouro Preto, longe de Belo Horizonte, longe dos olhares, longe de Marcelo. Ela sabia que deveria dizer não, mas digitou. Que horas? No dia seguinte, Isabela acordou com o coração acelerado. Disse para a mãe que ia passar o dia fora, trabalhando num projeto. Pegou o carro e saiu antes que alguém fizesse perguntas. A viagem até Ouro Preto durou quase 2 horas. Estrada sinuosa, paisagem bonita, céu azul. Isabela tentava se acalmar, mas estava nervosa. Quando chegou na cidade histórica, as ruas de pedra e as igrejas coloniais a receberam com um silêncio acolhedor. Ela estacionou perto da praça principal e mandou mensagem. Cheguei. Estou no Café do Largo. Te espero aqui. Ela caminhou devagar até o café. Era um lugar pequeno, charmoso, com mesinhas de madeira e vista para uma igreja antiga. E lá estava ele. Rafael estava sentado no canto, de costas para a parede, usando uma camisa clara e calça jeans, sem terno, sem a armadura corporativa. Ele parecia humano. Quando viu Isabela, levantou e acenou. Ela se aproximou, sentindo as pernas tremerem. Oi. Oi. Ele sorriu. Obrigado por vir. Eu quase não vim. Eu sei, mas fico feliz que tenha vindo. Eles se sentaram, pediram café. E por alguns segundos ficaram em silêncio, até que Rafael falou. Eu sei que isso é estranho. 2 inimigos tomando café juntos. Isabela soltou uma risada nervosa. É bem estranho. Mas eu não sinto que somos inimigos. Sinto que somos 2 pessoas cansadas de viver a vida que os outros escolheram pra gente. Isabela olhou para ele, surpresa com a sinceridade. É exatamente isso. Rafael se inclinou para frente. Me conta, como você tá de verdade, depois de tudo que aconteceu? Isabela suspirou. Eu tô perdida. Eu passei a vida inteira tentando ser a filha perfeita. Fiz tudo o que mandaram. Casei com quem mandaram. E no fim, fui descartada como se não valesse nada. Você vale muito, Isabela. Ela olhou para ele, sentindo os olhos arderem. Você nem me conhece. Eu sei o suficiente. Sei que você é forte. Sei que você ainda está de pé, mesmo depois de tudo. E isso já diz muito. Isabela limpou uma lágrima que escapou. E você? Por que você quis me ver? Rafael ficou quieto por um momento. Porque eu nunca conheci alguém que entendesse.
Todo mundo ao meu redor quer alguma coisa de mim. Dinheiro, poder, contatos. Mas você, quando olhou para mim naquela sala, não vi interesse, vi dor, e eu me identifiquei. Eles ficaram olhando um para o outro, e naquele momento o resto do mundo sumiu. Conversaram por horas sobre infância, sobre sonhos que ficaram para trás, sobre o peso de carregar um sobrenome. Rafael contou que o pai era um homem duro, que nunca demonstrou afeto. Eu lembro de uma vez, quando criança, que levei um desenho para ele. Tinha desenhado nossa família. Ele olhou, jogou na mesa e disse: "Homem não perde tempo com essas bobagens. Nunca mais desenhei nada." Isabela sentiu o coração apertar. Meu pai era diferente, ele era gentil, mas vivia para os negócios. Quando morreu, senti que perdi o único que realmente me enxergava. "E agora você tem o Marcelo", Rafael disse com um tom de ironia. "Marcelo só me vê como peça de xadrez. Então para de ser peça, seja a jogadora." Isabela sorriu pela primeira vez naquele dia. "Você faz parecer fácil." "Não é fácil, mas é possível." Quando o sol começou a se pôr, eles saíram do café e caminharam pelas ruas de pedra. A cidade ficava ainda mais bonita no fim da tarde. As luzes das igrejas se acendiam. O céu ganhava tons de laranja e rosa. Pararam em frente a uma igreja antiga, iluminada por velas. Isabela olhou para cima, admirando a arquitetura. "É lindo." "É", Rafael concordou, mas estava olhando para ela. Isabela percebeu e virou o rosto, corando. Para o quê?" "De olhar para mim assim." "Como assim?" Como se eu fosse especial." Rafael deu um passo para perto dela. "Mas você é." O coração de Isabela bateu descompassado. "Rafael, eu sei que isso é complicado. Eu sei que nossas famílias são inimigas. Eu sei que isso pode dar errado de 1000 maneiras." Ele segurou a mão dela devagar. "Mas eu não consigo parar de pensar em você." Isabela olhou para a mão dele, segurando a dela. E pela primeira vez em muito tempo, não sentiu medo, sentiu vontade. "Eu também não consigo", ela sussurrou. E então, aconteceu. Rafael se inclinou, devagar, dando tempo para ela recuar. Mas ela não recuou. E quando os lábios deles se encontraram, o mundo inteiro parou. Foi um beijo suave, cuidadoso, cheio de coisas não ditas. Quando se separaram, Isabela estava tremendo. "A gente não deveria ter feito isso." "Eu sei. Marcelo vai me matar se descobrir." "Eu não deixo." Isabela soltou uma risada nervosa. "Você é louco." "Talvez, mas por você, acho que vale a pena." Eles ficaram ali em frente àquela igreja iluminada, sabendo que tinham acabado de cruzar uma linha e que não havia mais volta. Antes de ir embora, Rafael sussurrou no ouvido dela: "A gente vai dar um jeito, eu prometo." Isabela queria acreditar, mas não sabia que alguém já os tinha visto. E você? O que você faria no lugar dela? Seguiria o coração ou recuaria antes que fosse tarde demais? Deixe a sua opinião aqui embaixo. E se você tá tenso quanto eu, aperta esse like. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias assim, porque agora as coisas vão ficar ainda mais complicadas. Isabela voltou para Belo Horizonte naquela noite com o coração dividido. Parte dela estava leve, feliz, como se tivesse acordado de um sono pesado, mas a outra parte estava apavorada. Ela tinha beijado Rafael Valença, o inimigo da família, o homem que Marcelo odiava mais do que tudo. E pior, ela tinha gostado. Nos dias seguintes, Isabela e Rafael começaram a se falar todo dia. Mensagens discretas, ligações tarde da noite, quando ninguém podia ouvir. Ele contava sobre o dia dele, sobre as reuniões chatas, sobre a pressão de estar sempre certo. Ela falava sobre os projetos de arquitetura, sobre os sonhos que tinha guardado, sobre como se sentia livre quando estava com ele. "Quando a gente vai se ver de novo?" ele perguntou numa dessas ligações. "Não sei",
Tá difícil sair sem levantar suspeita. Então eu vou aí. Rafael, você é louco. Se alguém te vir perto de mim, eu não ligo. Mas eu ligo. Eu não quero que você se meta em problema por minha causa. Ele ficou quieto por um momento. Isabela, você não é problema. Você é a única coisa boa que aconteceu na minha vida em muito tempo. O coração dela apertou. Eu tenho medo. De quê? De me machucar de novo, de acreditar e perder tudo outra vez. Você não vai me perder, eu prometo. Ela queria tanto acreditar. 3 semanas depois, Isabela inventou outra desculpa para sair. Disse que ia visitar uma obra. Pegou o carro e dirigiu até Ouro Preto de novo. Rafael já estava lá esperando. Dessa vez, ele tinha alugado uma casa pequena na beira da cidade. Simples, aconchegante, longe de olhares curiosos. Quando Isabela chegou, ele abriu a porta com um sorriso. Bem-vinda! Ela entrou nervosa. Olhou ao redor. Tinha velas acesas, música baixa tocando, um jantar simples na mesa. Você fez tudo isso? Com a ajuda do Google, sim. Ele riu. Não sou o melhor cozinheiro, mas tentei. Isabela sentiu os olhos encherem de lágrimas. Ninguém nunca tinha feito algo assim por ela. Rafael! Ele se aproximou e segurou o rosto dela com as 2 mãos. Você merece isso. Merece ser tratada como especial, porque você é. Ela não aguentou. Abraçou ele com força e, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu em casa. Jantaram conversando sobre tudo. Riram. Compartilharam histórias antigas. Rafael contou sobre a mãe, Dona Lúcia, que sempre foi gentil com ele, mesmo quando o pai era duro. Ela é a única que me entende de verdade. Sempre foi. Ela sabe. De mim? Rafael hesitou. Sabe. E ela disse que quer te conhecer. Isabela arregalou os olhos. Ela sabe que eu sou uma Nogueira? Sabe. E não ligou. Ela disse que o coração não escolhe sobrenome. Isabela sorriu emocionada. Eu gostaria de conhecer ela também. Depois do jantar, eles foram para a varanda. A noite estava fria. O céu cheio de estrelas. Rafael colocou um casaco sobre os ombros dela e ficou ao lado, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Eu nunca pensei que ia me sentir assim, ele disse, baixinho. Como? Vivo. Isabela virou para ele. Eu também. Passei tanto tempo só existindo, fazendo o que mandavam, sem sentir nada de verdade. E agora? Ela olhou nos olhos dele. Agora eu sinto tudo. Rafael segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Isabela, eu sei que isso é arriscado. Sei que a gente pode se machucar, mas eu não consigo ficar longe de você. Nem eu. Eles ficaram ali, em silêncio, só sentindo a presença um do outro. Até que começou a chover. Uma chuva fina, suave, que molhava devagar. Rafael puxou ela para dentro, mas Isabela parou no meio da varanda. Espera. Ela abriu os braços, deixando a chuva cair sobre ela. Fechou os olhos, sorriu. Rafael ficou parado, olhando aquela cena. A mulher que ele amava, livre, solta, feliz. Você é linda, ele disse. Isabela abriu os olhos e olhou para ele. Vem! Ele foi. E ali, debaixo da chuva, na varanda daquela casa escondida, eles se beijaram de novo. Mas dessa vez foi diferente. Não era só desejo, era entrega, era promessa. Era 2 corações cansados encontrando descanso um no outro. Quando a chuva parou, eles entraram encharcados, riram feito crianças, secaram o cabelo com toalhas velhas. Sentaram no chão da sala, encostados no sofá, só curtindo o momento. Obrigada, Isabela disse, baixinho. Por quê? Por me fazer lembrar quem eu sou. Rafael beijou a testa dela. Você me fez lembrar também. Ficaram ali até tarde, conversando, sonhando, planejando um futuro que parecia impossível, mas que naquele momento parecia real.
E se você chegou até aqui, muito obrigada, de coração, porque o melhor ainda está por vir. Quando Isabela saiu na manhã seguinte, Rafael a acompanhou até o carro. Quando a gente se vê de novo? Não sei, mas eu te aviso. Ele segurou a mão dela mais uma vez. Toma cuidado, por favor. Você também. Ela entrou no carro. Deu a partida. Mas antes de ir embora, olhou para ele pelo retrovisor. Ele ainda estava lá, parado, olhando ela ir. E Isabela sentiu uma coisa estranha no peito. Medo, porque ela sabia que segredos assim não ficam escondidos para sempre, e que quando Marcelo descobrisse, o inferno ia desabar. Mas por hora, ela só queria viver aquele sentimento. Só mais um pouco. Só mais um momento. Porque pela primeira vez na vida, ela estava escolhendo. E isso valia qualquer risco. Isabela passou os dias seguintes flutuando. Trabalhava sorrindo. Acordava mais cedo. Até a mãe percebeu a mudança. Você está diferente, Isabela. Aconteceu alguma coisa? Não, mãe. Só estou melhor. A mãe olhou para ela com desconfiança, mas não insistiu. Helena, por outro lado, não deixou passar. Isa, você está brilhando. E isso me preocupa. Elas estavam almoçando num restaurante discreto. Isabela mexia na salada, tentando esconder o sorriso. Eu só estou bem, Helena. Pela primeira vez em meses. Você está se encontrando com ele, né? Isabela parou de comer. Olhou para a amiga. Como você sabe? Porque eu te conheço e porque você está com cara de quem se apaixonou. Isabela suspirou. Eu não queria, mas aconteceu. Helena ficou séria. Isa, eu te falei para tomar cuidado. Seu irmão é perigoso. Eu sei, mas eu não posso mais viver com medo dele. Não posso deixar que ele controle tudo. Eu entendo, mas promete que você vai ser cuidadosa. Por favor. Eu prometo. Mas a promessa ia ser quebrada antes do que ela imaginava. Naquela mesma tarde, Isabela estava voltando para casa quando viu o carro de Marcelo parado na frente do prédio dela. O coração afundou. Ela estacionou e subiu devagar. Quando abriu a porta do apartamento, ele já estava lá dentro, sentado no sofá, braços cruzados, olhar de gelo. Como você entrou aqui? Eu tenho chave, lembra? Paguei esse apartamento. Isabela fechou a porta, tensa. O que você quer, Marcelo? Ele se levantou, tirou o celular do bolso, jogou na mesa de centro. Explica isso. Isabela pegou o celular com a mão tremendo. Na tela, fotos dela e Rafael em Ouro Preto, entrando no café, caminhando pelas ruas, saindo da casa que ele tinha alugado. O sangue dela gelou. Onde você conseguiu isso? Eu tenho olhos em toda parte, Isabela. Você realmente achou que ia conseguir esconder? Ela largou o celular. E isso não é da sua conta. Marcelo deu uma risada seca, sem humor. Não é da minha conta? Você está se envolvendo com o Rafael Valença, o homem que quer destruir nossa família, e você acha que não é da minha conta? Ele não quer destruir ninguém. Você que criou essa guerra idiota. Marcelo se aproximou, perigosamente calmo. Você não sabe de nada, não sabe o que ele é capaz, não sabe o que aquela família fez com a gente. Então me conta, me explica, porque até agora tudo o que eu vi foi você usando as pessoas como peças de jogo. Cala a boca, Isabela. Não vou calar. Você me vendeu para um criminoso, me usou para conseguir dinheiro e agora quer controlar quem eu posso ou não ver? Marcelo agarrou o braço dela com força. Você vai terminar com ele. Agora. Isabela puxou o braço. Eu não vou. Vai sim, ou eu acabo com ele. Como? Marcelo sorriu, um sorriso frio, cruel. Eu tenho informações sobre a empresa dele, irregularidades, contratos duvidosos. Se eu quiser, eu destruo ele em uma semana. Isabela sentiu o chão sumir. Você não faria isso. Você quer apostar? Ela ficou parada, olhando para o irmão, como se o visse pela primeira vez. Quem você virou, Marcelo? Ele soltou uma risada amarga. Eu sou o que nosso pai me ensinou a ser. Forte, implacável.
Você que sempre foi fraca demais. Eu não sou fraca, eu só não sou cruel como você. Marcelo virou as costas. Você tem até amanhã para terminar com ele. Se não fizer isso, eu faço o que precisa ser feito. E saiu, batendo a porta. Isabela desabou no sofá tremendo. Pegou o celular e ligou para Rafael. Ele atendeu no segundo toque. Isa, tudo bem? Não. Ele descobriu. Silêncio do outro lado. Marcelo? Sim, ele tem fotos. Ele sabe de tudo. Rafael respirou fundo. Vem aqui, agora. Rafael. Isabela, vem. A gente resolve isso juntos. Ela queria ir. Queria correr para ele. Mas o medo era maior. Ele disse que vai te destruir, que tem informações sobre a sua empresa. Deixa ele tentar. Rafael, você não entende. Ele é capaz de qualquer coisa. E você acha que eu vou deixar ele te controlar? Não, Isabela. Não vou. Mas e se ele realmente conseguir te derrubar? Rafael ficou quieto por um momento. Depois, com a voz firme. Então ele derruba. Mas eu não te perco. Não por causa dele. Isabela começou a chorar. Eu tenho tanto medo. Eu sei. Mas você não está sozinha. Eu estou aqui. E eu não vou a lugar nenhum. Ela enxugou as lágrimas. Eu preciso pensar. Preciso de um tempo. Tudo bem. Mas me promete uma coisa. O quê? Não desiste da gente, por favor. Isabela fechou os olhos. Eu não quero desistir. Então não desiste. Ela desligou e ficou ali, no escuro, abraçada nos próprios joelhos. Por um lado estava o irmão, a família, o nome, o medo. Por outro, Rafael, o amor, a liberdade, o risco. E pela primeira vez na vida, Isabela não sabia o que escolher. Naquela noite, Marcelo estava no escritório da construtora, ao telefone. Sim, eu quero tudo sobre a Valença Engenharia. Contratos, fornecedores, impostos, tudo. Eu quero algo que eu possa usar contra ele. Do outro lado da linha, um investigador particular confirmou. Pode deixar. Em uma semana você tem tudo. Marcelo desligou e sorriu. Ele ia acabar com Rafael Valença. Ia fazer Isabela ver que ele estava certo, custasse o que custasse. Mas o que Marcelo não sabia é que Rafael também estava se preparando e que dessa vez a guerra ia ser de verdade. Isabela mal dormiu naquela noite. Ficou acordada, olhando para o teto, repassando tudo na cabeça. As ameaças de Marcelo, a voz firme de Rafael, o medo de perder tudo ou de não ter coragem de segurar o que tinha encontrado. De manhã, estava exausta. Pegou o celular e viu várias mensagens de Rafael. Bom dia, dormiu bem? Isa, eu sei que tá difícil, mas a gente vai dar um jeito. Me liga quando puder, por favor. Ela digitou uma resposta, apagou, digitou de novo. No fim, só mandou. Eu tô bem, só preciso de um tempo para pensar. A resposta dele veio rápido. Tudo bem, eu espero, mas lembra, você não tá sozinha. Isabela guardou o celular e foi trabalhar. Tentou se concentrar nos projetos, mas era impossível. A cabeça não parava. Enquanto isso, Rafael estava enfrentando seus próprios problemas. Ele tinha convocado uma reunião de emergência com os advogados da empresa. Eu preciso que vocês revisem todos os contratos dos últimos 5 anos. Tudo. Qualquer coisa que possa ser usada contra a gente. O advogado mais velho franziu a testa. Rafael, aconteceu alguma coisa? Só façam o que eu pedi. Rápido. Ele sabia que Marcelo ia procurar algo. E ele precisava estar preparado. Mas a pressão não vinha só de fora. Naquela tarde, Dona Lúcia, a mãe dele, apareceu no escritório sem avisar. Ela era uma senhora elegante, cabelos grisalhos bem penteados, olhar gentil, mas firme. Rafael, preciso falar com você. Ele se levantou. Mãe, o que aconteceu? Ela entrou e fechou a porta. Eu ouvi rumores sobre você e a filha dos Nogueira. Rafael suspirou. A senhora ouviu certo. Dona Lúcia sentou na cadeira em frente à mesa dele. É sério? É.
Ela ficou em silêncio por um momento. Depois, surpreendeu ele. Você a ama? Rafael olhou para a mãe, sem saber o que dizer. Eu não sei. Mas eu sinto algo muito forte. Algo que eu nunca senti antes. Dona Lúcia sorriu de leve. Então luta por ela. A senhora não está brava? Por quê? Por você ter se apaixonado pela filha do rival? Rafael, essa rixa entre as famílias é antiga e tola. Começou por orgulho, por disputa de ego, não por algo real. Mas o pai... Seu pai tinha muitas qualidades, mas também tinha defeitos, e um deles era guardar rancor. Você não precisa carregar isso. Rafael sentiu um alívio imenso. Obrigado, mãe. Ela se levantou e segurou o rosto dele com as mãos. Mas toma cuidado, o irmão dela é perigoso, e ele não vai deixar isso passar. Eu sei. E mesmo assim você vai continuar? Rafael não hesitou. Vou. Dona Lúcia assentiu, orgulhosa. Então eu estou do seu lado. Enquanto Rafael tinha o apoio da mãe, Isabela estava cada vez mais isolada. Marcelo tinha cortado o acesso dela às contas da família. Quando ela tentou pagar o aluguel do apartamento, o cartão foi recusado. Ligou para o banco. A resposta foi clara. Desculpe, senhora Nogueira, mas a conta foi bloqueada por ordem do responsável. Isabela desligou furiosa. Ligou para Marcelo. Você bloqueou minha conta? Eu avisei, Isabela. Enquanto você insistir nessa loucura, você não vai ter acesso a nada. Você não pode fazer isso. Posso sim. Aquele dinheiro é da família e você não está agindo como família. Ela desligou na cara dele. Ficou parada no meio da sala, respirando fundo, tentando não entrar em pânico. Foi quando o celular tocou. Era Helena. Isa, você pode vir aqui em casa? Agora? Aconteceu alguma coisa? Só vem. Isabela pegou a bolsa e foi. Quando chegou no apartamento de Helena, a amiga estava séria. Senta. Helena, você está me assustando? Helena puxou o notebook. Eu fiz uma pesquisa sobre o Marcelo. Por quê? Porque eu não confio nele, nunca confiei. E eu descobri umas coisas. Ela virou a tela para o lado de Isabela. Olha isso. Na tela, documentos, contratos, movimentações financeiras. O que é isso? Provas de que o Marcelo está desviando dinheiro da construtora. Há anos. Isabela arregalou os olhos. Como você conseguiu isso? Eu tenho meus contatos. O importante é, ele está sujo, Isa. Muito sujo. E se isso vazar, ele perde tudo. Isabela ficou em choque. Por que você está me mostrando isso? Helena segurou a mão dela. Porque você precisa de uma carta na manga. Ele está te ameaçando. Ameaça de volta. Eu não sei se consigo fazer isso. Você consegue. E você deve. Ele te usou a vida inteira, Isa. Tá na hora de você se defender. Isabela olhou para os documentos. Sabia que Helena tinha razão. Mas usar aquilo significava romper de vez com a família. Significava guerra. Naquela noite ela ligou para Rafael. Isa, que bom ouvir sua voz. Rafael, eu preciso te ver. Quando? Agora. Ele não hesitou. Me manda o endereço, eu vou aí. Meia hora depois, Rafael estava na porta do apartamento dela. Isabela abriu e, sem dizer nada, se jogou nos braços dele. Ele a segurou forte. Ei, tá tudo bem. Eu tô aqui. Ela chorou. Chorou tudo que tinha segurado nos últimos dias. Rafael a levou para o sofá, sentou com ela, esperou ela se acalmar. Quando finalmente conseguiu falar, Isabela contou tudo. O bloqueio da conta, as ameaças, os documentos que Helena tinha encontrado. Rafael ouviu em silêncio. Depois disse com firmeza, você não precisa passar por isso sozinha. Mas e se der errado? E se ele realmente te destruir? Rafael segurou o rosto dela. Isabela, eu construí essa empresa do zero. Eu sei o que eu tenho. Eu sei onde pisei. Seu irmão pode tentar, mas ele não vai conseguir. E se conseguir? Então eu reconstruo. Mas eu não te perco. Entende? Eu não abro mão de você.
Isabela olhou nos olhos dele e viu a verdade. Ele estava falando sério. Eu tenho tanto medo de me machucar de novo. Eu sei, mas eu não sou ele, Isa. Eu não vou te abandonar. Eu não vou te usar. Eu tô aqui porque eu quero estar. Porque você me fez acreditar que ainda existe coisa boa no mundo. Isabela respirou fundo e tomou a decisão. Então a gente enfrenta isso, juntos, Rafael sorriu. Juntos, eles se abraçaram e pela primeira vez, Isabela sentiu que estava no caminho certo, mas os dois sabiam que o pior ainda estava por vir, porque Marcelo não ia desistir e a guerra estava apenas começando. As semanas seguintes foram tensas. Isabela e Rafael se viam escondidos, sempre em lugares diferentes, sempre com cuidado. Mas quanto mais tempo passavam juntos, mais certeza tinham. Aquilo era real. Rafael apresentou Isabela para Dona Lúcia num almoço discreto, longe da cidade. A mãe dele recebeu Isabela com um abraço apertado. Eu ouvi tanto sobre você. Isabela ficou sem graça. Espero que coisas boas. As melhores. Dona Lúcia sorriu. Meu filho não sorria assim há anos. Obrigada por isso. Isabela sentiu os olhos encherem de lágrimas. Era a primeira vez que alguém da família de alguém a tratava com carinho de verdade. Durante o almoço, Dona Lúcia contou histórias de quando Rafael era criança, das travessuras, dos sonhos que ele tinha. Ele queria ser arquiteto, sabia? Isabela olhou para Rafael surpresa. Sério? Ele deu de ombros meio sem graça. Era só um sonho de criança. Não era só um sonho, Dona Lúcia corrigiu. Você desenhava casas o tempo todo, até que seu pai disse que homem de verdade constrói prédios, não desenha sonhos. Rafael ficou quieto. Isabela segurou a mão dele por baixo da mesa. E naquele momento ela sentiu que conhecia ele de verdade. Os dois eram iguais, duas pessoas que tiveram que guardar os sonhos para viver a vida que os outros escolheram. Mas agora, eles estavam escolhendo. Enquanto isso, Marcelo estava mais perto do que eles imaginavam. O investigador particular que ele contratou tinha voltado com um dossiê completo sobre Rafael. Marcelo folheou os documentos com um sorriso no rosto. Perfeito. Tinha encontrado algo. Um contrato antigo da Valença Engenharia com um fornecedor suspeito. Nada grave, mas o suficiente para levantar suspeitas, para manchar a reputação. Mas Marcelo queria mais. Ele queria destruir Rafael de vez. E foi quando teve uma ideia. Se não conseguia derrubar Rafael por fora, ia atacar por dentro. Ligou para um dos engenheiros da Valença que ele sabia estar insatisfeito com o salário. Quanto você quer para me passar informações? Do outro lado, a voz hesitante. Que tipo de informações? Projetos, contratos, qualquer coisa que eu possa usar. Silêncio. Isso é antiético. 50 mil à vista. O silêncio durou mais um pouco. 75. Marcelo sorriu. Fechado. E assim, o cerco começou a se fechar. 2 semanas depois, Rafael percebeu que algo estava errado. Alguns clientes importantes começaram a cancelar contratos sem explicação clara. Fornecedores que sempre foram parceiros, de repente se tornaram frios, distantes. Ele chamou o gerente de projetos. O que está acontecendo? Não sei, Rafael, mas tem rumores circulando. Dizem que a gente está envolvido em irregularidades. Que irregularidades? Aquele contrato de 3 anos atrás, com a Tech Supply. Rafael franziu a testa. Aquilo foi revisado, estava tudo certo. Eu sei, mas alguém está espalhando que não estava. Rafael fechou os punhos. Marcelo. Ele pegou o celular e ligou para Isabela. Isa, a gente precisa conversar. O que houve? Seu irmão está me sabotando e eu preciso saber. Você tem certeza que quer continuar nisso? Porque vai ficar feio. Isabela não hesitou. Eu tenho certeza. Então vem aqui, hoje à noite. A gente precisa de um plano. Isabela foi.
Quando chegou no apartamento de Rafael, ele já estava com papéis espalhados pela mesa. Olha isso, ele está espalhando mentiras, manipulando informações e acho que tem alguém dentro da empresa passando informação para ele. Isabela sentou, pálida. Como ele consegue fazer isso? Dinheiro, chantagem, ele sabe jogar sujo. Ela olhou para os documentos. E o que a gente faz? Rafael respirou fundo. A gente revida. Como? Foi quando Isabela lembrou. Os documentos que Helena tinha encontrado. Eu tenho algo. O quê? Ela pegou o celular e abriu as fotos que Helena tinha enviado. Provas de que o Marcelo está desviando dinheiro da construtora. Há anos. Rafael olhou para as imagens, surpreso. Como você conseguiu isso? A Helena. Ela investigou. Ele analisou os documentos por alguns minutos. Depois olhou para ela. Isso aqui acaba com ele. Isabela ficou quieta. Eu sei. Você tem certeza que quer usar? Ela pensou no irmão, nas ameaças, no controle, em tudo que ele fez com ela ao longo dos anos. Ele nunca me viu como irmã, só como ferramenta. Então sim, eu tenho certeza. Rafael segurou a mão dela. Não volta atrás, Isa. Se a gente fizer isso, não tem volta. Eu sei, e eu tô pronta. Mas eles passaram a noite planejando. Rafael ia usar os contatos dele na imprensa para vazar as informações sobre Marcelo. Isabela ia confrontar o irmão diretamente. Era arriscado, era perigoso, mas era a única saída. 2 dias depois, a bomba explodiu. A primeira matéria saiu num jornal econômico importante. Escândalo na Nogueira Construtora. Desvio de milhões. Marcelo viu a matéria e sentiu o sangue gelar. Pegou o celular e ligou para Isabela, furioso. Foi você. Foi. Como você ousa? Como eu ouso? Você me vendeu, Marcelo, me usou, me ameaçou e agora quer bancar a vítima. Você não sabe o que fez. Você acabou com a família. Isabela sentiu a voz tremer, mas não recuou. Você que acabou, sozinho, com as suas mentiras, com a sua ganância. Eu vou te destruir. Você já tentou, mas eu ainda estou aqui. E desligou. Ficou parada, respirando fundo, segurando o celular com força. Tinha feito. Tinha cruzado a linha. E agora não tinha mais volta. Rafael chegou logo depois. Você tá bem? Não sei, mas eu fiz o que tinha que fazer. Ele a abraçou. Agora a gente aguarda. Ele vai reagir. Mas a gente está preparado. Isabela encostou a cabeça no peito dele. Eu espero que sim. E você? O que você está achando até agora? Será que Isabela fez a escolha certa? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E se você está tão tenso quanto eu com essa história, aperta esse like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias assim. Porque agora, a guerra começou de verdade. E o pior ainda estava por vir. A notícia do escândalo espalhou como fogo. Em 2 dias, o nome da família Nogueira estava em todos os jornais, sites, redes sociais. Marcelo tentou controlar o estrago. Deu entrevistas. Negou tudo. Disse que era mentira, armação, mas as provas eram sólidas demais. E quanto mais ele negava, pior ficava. Isabela acompanhava tudo de longe, com o coração apertado. Não sentia prazer em ver o irmão afundando, mas sabia que era necessário. Ele tinha começado aquela guerra. Ela só tinha se defendido, mas a família não via assim. A mãe ligou, pela primeira vez em semanas. Isabela, o que você fez? A voz dela estava quebrada, cansada. Eu me protegi, mãe. Você destruiu seu irmão, destruiu o nome do seu pai. Eu não destruí nada. O Marcelo fez isso sozinho. Eu só trouxe a verdade à tona. Verdade? A mãe soltou uma risada amarga. Você traiu a família, Isabela, por causa de um homem. Não foi por causa de um homem. Foi por causa de mim. Porque eu cansei de ser usada. Cansei de ser invisível. A mãe ficou em silêncio. Depois, com a voz fria.
Você não é mais bem-vinda nessa família. E desligou. Isabela ficou parada, olhando para o celular. Sabia que podia acontecer, mas ainda doeu. Doeu como se tivessem arrancado um pedaço dela. Helena apareceu logo depois. Encontrou Isabela sentada no chão da sala, abraçada nos joelhos, chorando. Isa! Helena se ajoelhou ao lado dela e a abraçou. Minha mãe, ela me expulsou da família. Eu sei, eu vi a declaração oficial que eles postaram. Isabela levantou o rosto surpresa. Que declaração! Helena pegou o celular e mostrou. No site oficial da Nogueira Construtora, uma nota pública. A família Nogueira informa que Isabela Nogueira não faz mais parte do quadro familiar nem societário da empresa. Quaisquer declarações ou ações dela não representam a família. Isabela leu e sentiu o peito apertar. Era oficial. Ela tinha sido apagada. Eu não tenho mais nada, Helena. Você tem a si mesma e tem gente que te ama de verdade. E se eu tiver feito a escolha errada? Helena segurou o rosto dela com firmeza. Você não fez. Você escolheu ser livre, e isso nunca é errado. Naquela noite, Rafael chegou. Quando viu Isabela, o coração dele apertou. Ela estava destruída. Isa. Ele se sentou ao lado dela e a puxou para um abraço. Eles me tiraram de tudo. Eu não tenho mais família, não tenho mais sobrenome, não tenho mais nada. O Rafael afastou ela um pouco e olhou nos olhos dela. Você tem você, e isso é tudo. Mas e se não for suficiente? É suficiente, porque você é incrível, Isabela. Você é forte, você enfrentou tudo e ainda está aqui. E eu vou estar do seu lado, sempre. Isabela encostou a testa na dele. Eu tenho tanto medo. Eu sei, mas a gente vai passar por isso, juntos. Nos dias seguintes, Rafael ajudou Isabela a se reerguer. Pagou o aluguel do apartamento dela. Ajudou ela a conseguir novos clientes para o escritório de arquitetura. Mas mais importante que isso, ele estava presente. Todo dia, em cada momento difícil. E Isabela percebeu que nunca tinha tido isso antes. Alguém que ficava, que não fugia, que estava ali de verdade. Enquanto isso, Marcelo estava em queda livre. As investigações avançaram. A construtora começou a perder contratos. Acionistas exigiram a saída dele. E, por fim, ele foi afastado da presidência. A queda foi rápida, brutal. E pela primeira vez na vida, Marcelo estava sozinho. Numa tarde fria de julho, ele apareceu no apartamento de Isabela. Ela hesitou antes de abrir a porta. Mas abriu. Ele estava diferente, magro, olheiras profundas, terno amassado. O que você quer, Marcelo? Ele ficou parado no corredor, olhando para ela. Eu só queria entender. Entender o quê? Por que você fez isso? Isabela cruzou os braços. Você sabe por quê? Eu sempre te protegi. Me protegeu? Isabela soltou uma risada sem humor. Você me vendeu, Marcelo. Me usou, me tratou como objeto. Eu fiz o que era necessário. Não, você fez o que era conveniente para você. Marcelo baixou a cabeça. E pela primeira vez, Isabela viu algo diferente nele. Arrependimento. Eu errei, ele disse baixinho. Isabela ficou em silêncio. Eu sei que não muda nada. Mas eu errei. Com você. Com tudo. Ela sentiu os olhos arderem, mas não deixou as lágrimas caírem. Por que você está me dizendo isso agora? Porque eu perdi tudo, e a única coisa que eu queria era ter minha irmã de volta. Isabela respirou fundo. Você nunca me teve como irmã, Marcelo. Você me teve como peça de xadrez. E agora que o jogo acabou, você quer mudar as regras. Ele olhou para ela, os olhos vermelhos. Eu sei, e eu não espero que você me perdoe. Só queria que você soubesse. E saiu. Isabela fechou a porta e encostou nela, tremendo. Parte dela queria correr atrás. Queria abraçar o irmão.
Queria acreditar que ele podia mudar, mas a outra parte sabia que não dava mais. Obrigada por estar aqui, de verdade, por ter chegado até esse ponto da história, porque agora vem o melhor. 2 meses depois, Isabela estava reconstruindo a vida. Tinha conseguido novos projetos. Estava trabalhando sozinha, mas realizada. E Rafael estava sempre lá. Numa manhã de sábado, ele apareceu no apartamento dela com um sorriso no rosto. Vem comigo. Tenho uma surpresa. Que surpresa? Você vai ver. Eles pegaram o carro e saíram da cidade. Isabela tentou adivinhar o caminho, mas não conseguiu. Até que chegaram. Ouro Preto, a cidade onde tudo tinha começado. Rafael estacionou em frente à mesma igreja onde tinham se beijado pela primeira vez. Por que a gente está aqui? Ele saiu do carro e abriu a porta para ela. Porque eu preciso te dizer uma coisa. Eles caminharam até a frente da igreja. O sol estava se pondo. O céu laranja e rosa. Rafael segurou as mãos dela. Isabela, quando eu te conheci, eu estava perdido. Vivia no automático. Fazia o que os outros esperavam. E não sentia nada. Ele pausou. Mas você me acordou. Me fez sentir de novo. Me fez querer ser melhor. Isabela sentiu os olhos encherem de lágrimas. Rafael, e eu sei que tudo foi difícil. Eu sei que você perdeu muita coisa. Mas eu quero que você saiba que você não está sozinha. E nunca vai estar. Ele se ajoelhou. O coração de Isabela parou. Eu não tenho anel, não tenho discurso decorado. Só tenho a verdade. Eu te amo. E eu quero passar o resto da vida provando isso. Isabela começou a chorar. Casa comigo, Isabela. Ela olhou para ele, para o homem que tinha ficado, que tinha lutado, que tinha escolhido ela. E sem hesitar, disse sim. A notícia do noivado se espalhou rápido. E como era de se esperar, provocou reações. Helena foi a primeira a ligar, gritando de felicidade. Eu sabia que vocês iam ficar juntos. Isabela riu, ainda em choque. Eu também mal acredito. Você merece, Isa. Depois de tudo, você merece ser feliz. Dona Lúcia também ficou radiante. Abraçou Isabela com força quando soube. Bem-vinda à família, minha filha. Pela primeira vez, Isabela sentiu que tinha uma família de verdade. Mas nem tudo eram flores. A notícia chegou até a família Nogueira. E Marcelo explodiu. Ele estava tentando reconstruir a vida depois da queda, trabalhando num cargo menor, tentando recuperar a reputação, mas quando viu a foto de Isabela e Rafael juntos, anunciando o noivado, toda a raiva voltou. Ele ligou para a mãe. Você viu? Vi. E você não vai fazer nada? A mãe suspirou, cansada. O que você quer que eu faça, Marcelo? Ela já não faz mais parte dessa família. Ela está se casando com um inimigo. Ela está jogando na nossa cara. Ou talvez ela só esteja vivendo a vida dela. Marcelo ficou em silêncio, surpreso. Como você pode dizer isso? A mãe ficou quieta por um momento. Depois, com a voz pesada. Porque eu tô cansada, Marcelo. Cansada de brigas, de guerras, de orgulho. Talvez a Isabela esteja certa. Talvez a gente tenha perdido muito tempo com coisas que não importam. Ela traiu a gente. Não, ela se libertou. E desligou. Marcelo ficou sozinho, segurando o celular, sentindo a raiva crescer dentro dele. Ele não ia deixar aquilo passar, não daquele jeito. 2 semanas depois, Rafael convocou uma reunião com os principais empresários de Belo Horizonte. Era uma reunião importante, sobre uma licitação grande que podia mudar o rumo da Valença Engenharia. Isabela estava ao lado dele. Agora, oficialmente, ela trabalhava com ele. Tinham criado uma parceria, engenharia e arquitetura juntos. A sala de reunião estava cheia. Executivos, investidores, representantes do governo. Rafael estava prestes a apresentar o projeto quando a porta se abriu.
E Marcelo entrou. Isabela sentiu o sangue gelar. O que você está fazendo aqui? Marcelo ignorou ela. Olhou direto para Rafael. Eu vim dar uma chance para vocês. Rafael se levantou, tenso. Uma chance? De desistir dessa loucura, desse casamento, dessa parceria. A sala ficou em silêncio. Rafael deu um passo à frente. Você não tem nenhum direito de entrar aqui e dar ordens. Eu tenho o direito de proteger o que é meu. Isabela não é sua, Marcelo. Ela nunca foi. Marcelo deu uma risada amarga. Vocês acham que vão conseguir? Que vão ser felizes? Que vão construir alguma coisa junta? Vamos, Isabela disse firme, porque a gente se escolheu de verdade. Marcelo virou para ela, olhos cheios de raiva e dor. Você me traiu, Isabela. Me destruiu. Tirou tudo de mim. Eu não tirei nada. Você se destruiu sozinho. Por sua causa? Não. Por causa das suas escolhas, das suas mentiras, da sua ganância. Marcelo cerrou os punhos. Eu fiz tudo por essa família. Você fez tudo por você, Isabela gritou. Nunca foi pela família, foi sempre pelo seu ego, pelo seu orgulho. A sala estava em choque. Ninguém se mexia. Rafael se colocou na frente de Isabela, protegendo ela. Chega, Marcelo, vai embora. Ou o quê? Você vai me expulsar? Se preciso for. Marcelo olhou ao redor. Viu os olhares de desaprovação. Viu que estava sozinho. E, finalmente, a raiva se transformou em algo pior. Desespero. Eu perdi tudo por causa de vocês. Isabela deu um passo à frente, olhando para o irmão. Você perdeu tudo por causa de você mesmo, e é hora de aceitar isso. Marcelo olhou para ela por um longo momento. E naquele olhar, Isabela viu a verdade. Ele sabia. Sabia que tinha errado, que tinha perdido, que não tinha mais volta. Mas o orgulho não deixava ele admitir. Vocês vão se arrepender, ele disse, baixo. E saiu. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, até que um dos investidores se levantou e começou a aplaudir. Coragem, isso foi coragem. Os outros acompanharam. Rafael olhou para Isabela. Você tá bem? Ela estava tremendo, mas assentiu. Eu tô bem. E dessa vez era verdade. Depois da reunião, que foi um sucesso, Rafael e Isabela saíram juntos. Caminharam pela cidade de mãos dadas, em silêncio, até que Isabela parou. Rafael, você acha que um dia ele vai conseguir seguir em frente? Rafael olhou para ela. Não sei. Mas isso não é mais problema seu. Você fez o que tinha que fazer. Agora você vive. Isabela sorriu com os olhos marejados. Eu ainda não acredito que a gente está aqui. Acredita, porque a gente lutou por isso. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada. Por quê? Por ter ficado, por não ter desistido. Rafael beijou a testa dela. Eu nunca vou desistir de você. Naquela noite, Marcelo estava sozinho no apartamento, olhando para as paredes vazias. Para as fotos que um dia estavam ali e agora não estavam mais. Ele tinha perdido a empresa, a família, a irmã, e pela primeira vez, ele se perguntou se tinha valido a pena. Todo aquele orgulho, toda aquela raiva. Para quê? Pegou o celular e olhou para a foto de Isabela e Rafael que estava nos sites de notícias. Eles estavam sorrindo, de verdade. E Marcelo percebeu que ele nunca tinha sorrido assim. Nunca tinha sido feliz de verdade, porque sempre esteve ocupado demais tentando controlar tudo. E agora não tinha mais nada para controlar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Isabela e Rafael estavam no apartamento dele, planejando o casamento, rindo, sonhando. Onde você quer casar? Rafael perguntou. Isabela não hesitou. Em Ouro Preto, na frente daquela igreja. Onde a gente se beijou pela primeira vez. Exatamente. Rafael sorriu. Perfeito. Isabela olhou para ele, para o homem que tinha mudado tudo, que tinha mostrado para ela que era possível recomeçar. Que o amor podia ser real. Eu te amo, ela disse.
Eu também te amo. E pela primeira vez em muito tempo, Isabela acreditou. No amor, na vida, em si mesma. A batalha tinha acabado e ela tinha vencido. Mas a história ainda não tinha terminado. Porque em toda boa história, o final é só o começo de algo novo. E esse novo começo estava prestes a acontecer. 6 meses depois, Ouro Preto estava linda naquela manhã de sábado. O céu azul, sem nuvens. O sol iluminando as ruas de pedra e as igrejas coloniais. E na frente da igreja de São Francisco de Assis, a mesma onde tudo tinha começado, um pequeno grupo se reunia. Não era um casamento pomposo. Não tinha centenas de convidados. Não tinha luxo exagerado. Era simples, íntimo, verdadeiro. Isabela estava num vestido branco leve, de renda delicada, cabelo solto com flores naturais, sem maquiagem pesada, sem máscara. Ela estava sendo ela mesma e estava radiante. Helena estava ao lado dela, como madrinha, arrumando o véu. Você tá linda, Isa. Isabela sorriu, nervosa. Eu tô tremendo. É normal. É o dia mais importante da sua vida. Não é o dia mais importante, é o começo do mais importante. Helena abraçou a amiga. Eu tô tão orgulhosa de você, de tudo que você enfrentou, de como você se reergueu. Isabela segurou as mãos dela. Eu não teria conseguido sem você. Obrigada, por tudo. As duas se abraçaram, chorando e rindo ao mesmo tempo. Lá na frente, perto do altar improvisado, Rafael esperava. Ele estava de terno claro, sem gravata, nervoso como nunca tinha estado em toda a vida. Dona Lúcia estava sentada na primeira cadeira, sorrindo com os olhos marejados. Você tá bem, filho? Tô. Só que não acredito que isso tá acontecendo. Acredita, porque você merece. Vocês dois merecem. Rafael olhou para a mãe emocionado. Obrigado por ter me apoiado, por ter acreditado na gente. Dona Lúcia segurou a mão dele. O amor sempre vale a pena, meu filho. Sempre. A música começou a tocar, uma melodia suave, tocada por um violão ao vivo. E Isabela apareceu, caminhando devagar, sozinha. Não tinha pai para entregá-la. Não tinha família de sangue ali. Mas não precisava, porque ela estava se entregando por vontade própria, por escolha, e isso era tudo. Quando Rafael a viu, os olhos dele encheram de lágrimas. Ela estava perfeita, não pela roupa, não pela aparência, mas pela luz que ela carregava. A luz de quem tinha sobrevivido, de quem tinha lutado, de quem tinha vencido. Isabela chegou perto dele e Rafael segurou as mãos dela, tremendo. Você tá linda. Você também. Eles sorriram. O celebrante, um senhor simpático da cidade, começou a cerimônia. Mas Isabela mal ouvia. Ela só olhava para Rafael, para o homem que tinha ficado, que tinha lutado ao lado dela, que tinha escolhido ela quando o mundo todo dizia que era loucura. Quando chegou a hora dos votos, Rafael falou primeiro. Isabela, quando eu te conheci, eu era um homem vazio. Vivia pelos outros, fazia o que era esperado e não sentia nada. Ele pausou, emocionado. Mas você me ensinou a sentir de novo. Me ensinou que é possível recomeçar, que é possível ser livre e que o amor de verdade, vale qualquer risco. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Eu prometo estar ao seu lado, nos dias bons e nos ruins, nas vitórias e nas quedas. Eu prometo te escolher, todos os dias, pelo resto da minha vida. Isabela estava chorando, e quando chegou a vez dela, a voz saiu embargada, mas firme. Rafael, eu passei muito tempo da minha vida me sentindo invisível, achando que não era suficiente, que precisava ser o que os outros queriam. Ela limpou as lágrimas. Mas você me viu, de verdade, e me mostrou que eu sempre fui suficiente, que eu sempre tive valor. Sua voz tremeu. Você me deu o maior presente que alguém pode dar, a liberdade de ser eu mesma.
E por isso eu te escolho, hoje, amanhã, sempre. Não tinha olho seco ali. O celebrante sorriu. Então, pelo poder que me é concedido, eu os declaro marido e mulher. E antes mesmo que ele terminasse de falar, Rafael puxou Isabela e a beijou. Foi um beijo longo, profundo, cheio de tudo que eles tinham passado, de todas as lágrimas, de todas as lutas, de todas as vitórias. E quando se separaram, os poucos convidados aplaudiram. Isabela olhou ao redor. Helena, sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Dona Lúcia, com as mãos no coração, alguns amigos próximos, colegas de trabalho e, no fundo, escondido atrás de uma coluna da igreja, Marcelo. Isabela o viu e, por um segundo, ficou tensa. Mas então, percebeu. Ele não estava ali para atrapalhar. Estava ali só, olhando, com os olhos vermelhos, com o rosto cansado. E quando os olhares dele se cruzaram, ele acenou, devagar, discreto. Não era um pedido de perdão, não era uma tentativa de voltar. Era só uma despedida. Isabela respirou fundo e acenou de volta. Depois, virou para Rafael, segurou a mão dele e saíram juntos. Marcelo ficou ali, olhando os dois irem embora. E pela primeira vez, ele entendeu. Não era sobre ele, nunca foi. Era sobre ela, sobre a liberdade dela, sobre a felicidade dela. E ele tinha ficado para trás, por escolha própria. Virou as costas e foi embora, em silêncio. E naquele momento, Isabela finalmente se sentiu livre. Depois da cerimônia, todos foram para um restaurante pequeno da cidade. Comida simples, boa, feita com carinho, conversas, risadas, histórias. Rafael e Isabela sentaram juntos de mãos dadas, observando tudo. A gente conseguiu, ela sussurrou. Conseguimos. E agora? Rafael sorriu. Agora a gente vive. E viveram. Nos meses seguintes, a empresa que eles criaram juntos começou a crescer. Projetos inovadores, parcerias importantes, reconhecimento, mas mais importante que isso, eles eram felizes, de verdade. Isabela voltou a desenhar, a sonhar, a criar. Rafael aprendeu a desacelerar, a curtir os momentos, a viver, não só trabalhar. E juntos, construíram algo que nenhum deles tinha tido antes, um lar. Não um lugar físico, mas um sentimento, de pertencimento, de segurança, de amor. Dona Lúcia se tornou a mãe que Isabela nunca teve. Almoços aos domingos, conselhos, abraços apertados. Helena continuou sendo a melhor amiga, a irmã que ela escolheu. E aos poucos, Isabela percebeu que família não é sobre sangue, é sobre escolha, é sobre quem fica, quem apoia, quem ama de verdade. 1 ano depois do casamento, Isabela descobriu que estava grávida. Quando contou para Rafael, ele ficou em choque. Sério? Sério. Ele a abraçou, levantou ela do chão, girou. A gente vai ser pais. Isabela riu, chorando de felicidade. Vai sim. E naquele momento, ela soube que tinha valido a pena cada dor, cada lágrima, cada luta, porque tinha levado ela até ali, até aquele amor, até aquela vida, até aquela paz. E Marcelo continuou sua jornada, sozinho, mas aos poucos, se reconstruindo. Nunca voltou a ter o que tinha, nunca recuperou o império, mas aprendeu a viver com menos. E talvez tenha aprendido a ser um pouco mais humano. Um dia, 2 anos depois do casamento, ele encontrou Isabela por acaso numa rua de Belo Horizonte. Ela estava grávida, radiante, feliz. Rafael estava ao lado, empurrando um carrinho de bebê vazio, rindo de algo que ela tinha dito. Marcelo parou, escondido, só observando, e sentiu paz. Não felicidade, não alegria, mas paz, porque finalmente entendeu que ela tinha feito a escolha certa e que ele precisava fazer a dele. Virou as costas e seguiu em frente. E Isabela? Isabela nunca mais olhou para trás, porque finalmente ela tinha encontrado o que sempre procurou:
a si mesma. E você, que chegou até aqui, obrigada. De coração, por ter acompanhado essa jornada, por ter acreditado que é possível recomeçar. E me conta, o que você achou dessa história? Você acredita que o amor pode realmente mudar tudo? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e deixa esse like, porque isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias que tocam o coração, que inspiram, que mostram que sempre dá para recomeçar. Porque no fim, a vida não é sobre não cair. É sobre se levantar, é sobre escolher, é sobre amar e é sobre ser livre. E Isabela Valença, antes Nogueira, finalmente era livre.